aí a audiência qualificada da CBN Campinas. E a gente vai falar de inovação agora também, falando lá da Unicamp. Estamos com a diretora executiva do Inova Unicamp, Ana Fratini. Muito bom dia, doutora Ana Fratini. Bom dia, Paradela. Um prazer falar com você e seus ouvintes. Vamos falar um pouquinho sobre startups, o número, né? Tem alguns números aqui de startups de base científica, tecnológica no estado de São Paulo. Tem um crescimento bem expressivo nos últimos triênios, números obtidos por um mapeamento feito pelo Sebrae for Startups, em parceria com o ILINC. E esse levantamento identificou, doutora, 388 startups de base científica e tecnológica em operação no estado. A maioria lá de áreas de biotecnologia, big data, inteligência artificial e assim vai. O interessante vamos lá, cidade de São Paulo, principal do estado, abrigando quase 40% das startups científicas. E aí vamos colocar o destaque aqui para Campinas com 10%, São Carlos 8,2%, Ribeirão Preto 7,8% e São José dos Campos 4,6%. Não é nada assim, quando a gente coloca essas cidades, não é por acaso, né, professora? Flávio, claro que não é por acaso, né? A intensidade com que a nossa região forma recursos humanos qualificados, né? Com todas as universidades de ponta que a gente tem aqui na região de Campinas, né? Então, esses recursos humanos qualificados são aí a força motriz, né, da geração dessas startups de todas essas regiões que você citou. E até para a gente conseguir explicar para esse nosso ouvinte a expressão startup, o que ela significa, até para o mercado como um todo. Bom, tem assim várias definições do que é startup, né? Mas normalmente a mais fundamental, ela chega até um nível de faturamento, tá? Então depende do órgão, ele considera um nível de faturamento. Eu acho que nessa pesquisa que você está falando, se não me engano, eles consideraram startups as pequenas e microempresas que faturam até 4,8 milhões anuais e tem um prazo de existência dessa empresa, né? Eu acho que, se não me engano, eles consideraram 10 anos de existência. Então, se ela tiver nessa faixa de faturamento e de tempo de existência e for uma empresa de tecnologia, normalmente essas startups elas têm tecnologia própria, então são coisas disruptivas ou tecnologias de informação, enfim, tem que ter tecnologia envolvida para ser uma startup. E o que é interessante é que nessa pesquisa também eles classificaram a startup como científica, né? Então são as deep techs, que são baseadas em engenharia, biotecnologia, em hardware, em coisas diferentes de, por exemplo, aplicativos, fintechs. Eles separaram essas categorias. Qual é a vocação e também a importância de ter um órgão como esse em Campinas, o Inova Unicamp, para a gente conseguir atingir esses níveis aqui na cidade? Flávio, essencial, né? Bom, a Inova é a agência de inovação da Unicamp, na verdade, né? Então, a agência de inovação, o que ela faz? Ela tenta levar toda aquela construção que é feita pelos docentes, pesquisadores internos à Unicamp para a sociedade. Então, como que a Inova atua? Ela atua ajudando aos docentes, aos pesquisadores a fazer esse caminho, levar a pesquisa como uma inovação no mercado. Então, o que a gente faz? A gente faz a interface entre os interesses das empresas privadas ou outros órgãos governamentais e faz o link do interesse que elas têm com os docentes internos, com as pesquisas que são realizadas internamente à Unicamp, para que essa pesquisa possa se traduzir não só num paper, numa tese acadêmica, mas sim num produto que vai ser comercializado no mercado, ou num processo novo que vai ajustar
vai ajudar, por exemplo, na Justiça Federal ou algum órgão de gestão público, enfim, que as coisas que são feitas dentro da universidade, elas se traduzam efetivamente num produto para a sociedade, né? Para melhorar o bem-estar, para melhorar o funcionamento das instituições, para ter novos produtos. Então, a existência da Inova é fundamental para que isso aconteça, né? E um principal papel nosso é fazer essa interface e ajudar aos docentes e pesquisadores a enfrentar esse caminho. Então, tem uma sequência de coisas a serem feitas antes de um produto que vem de uma pesquisa da universidade ser colocado no mercado, como, por exemplo, a propriedade intelectual. Então, a gente também trabalha muito próximo com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, fazendo a proteção das propriedades das pesquisas, para que elas sejam publicadas e possam ser escolhidas por empresas ou empreendedores que queiram licenciar a tecnologia para levar ao mercado. Então, esse é o papel da Inova, verificar o que tem de potencial inovador dentro da universidade e concretizar levando esse produto para o mercado. Bom, a senhora falou de vários caminhos aí para esse pesquisador, para todo esse setor conseguir transformar uma ideia numa startup e começar a ter isso chegar ao mercado. Mas a gente passou por um tempo em que isso tudo precisa de infraestrutura, incentivo, recursos. E nos últimos tempos aqui a gente teve um corte, uma visão um pouco mais complicada para essa área científica ou mesmo de incentivos tecnológicos, muitos cortes de recursos, né? Como é que foi fazer uma gestão disso e continuar a ter números importantes aqui para Campinas, professora Ana? Flávio, então, a notícia não é tão ruim assim, né? Bom, primeiro que esses cortes, ou mesmo a parada dos laboratórios por conta da pandemia, né? Isso efetivamente foi uma fase difícil, mas o reflexo disso a gente ainda não está sentindo, né? Em termos de produtos, inovação, isso existe um tempo para essas coisas se acomodarem, então tudo que acontece hoje, que o número de startups que tem hoje, o número de tecnologias que a gente deposita no INPI hoje, são um reflexo de pesquisas de 5, às vezes na área de biotecnologia pode ser de 10 anos atrás. Então, esses cortes mais recentes e também o efeito da pandemia, né, do fechamento dos laboratórios, isso vai se refletir daqui a alguns anos, então a gente não consegue dizer ainda a respeito. Mas a notícia boa, então, né, é que está havendo um aporte financeiro, pelo menos no estado de São Paulo, tá? Um aporte financeiro bastante expressivo do setor industrial, do setor empresarial em pesquisas. Então, esse é o melhor dos mundos, né? A gente vê esse modelo nos Estados Unidos, funciona muito bem, e aqui a gente está começando a ver, com o apoio da FAPESP, a FAPESP é uma grande apoiadora desse tipo de atitude das empresas, então ela faz algumas chamadas que ela aporta o dinheiro que vem do governo do estado, mas junto tem que ter empresa, então ela consegue também nos ajudar a ter um dinheiro que é do governo do estado, não federal, que foi onde teve os grandes cortes, né? Mas o governo do estado continuou aportando e continuou ajudando as universidades a encontrarem esse auxílio nas indústrias, nas empresas que querem ser inovadoras e que querem chegar a novos produtos, não criando seus próprios centros de pesquisa, mas aproveitando a expertise que já existe nas universidades do estado. Então, existe uma pesquisa da FAPESP que mostra isso, né? O estado de São Paulo, ele está chegando no mesmo nível, o aporte financeiro que vem público está sendo mais ou menos do mesmo tamanho ou um pouquinho menor do aporte financeiro que vem para as pesquisas de empresas e indústrias privadas, e isso é muito interessante. Bom,
Tivemos uma mudança drástica no governo do estado agora. Expectativa da senhora para essa área, com parte do governo do estado. E também mudanças no governo federal, que agora deve ter um aporte financeiro também por parte aí de Brasília. Qual que é a expectativa, então? Muito positivo. Nós tivemos contato com a equipe de transição do novo governo do estado de São Paulo, e essa equipe de transição veio conhecer o nosso trabalho, se inteirou de todos os processos que a gente faz para ter inovação no mercado, e nós sentimos assim, um ambiente bastante favorável para que ocorram inovações e a gente continue tendo esse aporte financeiro do governo do estado. Quanto ao governo federal, também, né, a nossa expectativa, a Unicamp ela já tem um projeto muito importante aprovado na FINEP, que é um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, de um aporte financeiro de aproximadamente 15 milhões de reais para que a gente crie a Vila das Startups dentro do Parque Tecnológico e Científico da Unicamp. Então, nós já estamos com esse convênio assinado, assinamos com a FINEP do MCTI no final do ano e estamos aguardando ansiosos a chegada financeira, né, desse convênio. Então, a partir do momento que chegar essa verba, a Unicamp vai ter capacidade de dobrar o número de startups e de empresas de base científica incubadas na nossa incubadora após a construção que vai ser feita da Vila das Startups. Então, são só notícias boas, realmente, né? Hoje, só para você ter uma ideia, a gente tem por volta de 40 startups e empresas nascentes incubadas, e a gente vai, com esse aporte financeiro que a gente está aguardando e que já está aprovado, a gente deve ir para 80 ou 100 empresas e startups, né? Startups de base tecnológica. Então, eu acho que a expectativa é bastante boa. Eu ainda tenho mais 2 anos de mandato, eu espero sair do meu mandato com essa ampliação realizada. Professora Ana Fratini, diretora executiva da Agência de Inovação Inova Unicamp, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas, essa gentileza de atender a CBN. Eu que agradeço, Paradela, estou à disposição, um prazer falar com vocês. Prazer foi todo nosso, 10h58. CBN